Fala pessoal, tudo bem? Eu gostaria de trazer aqui alguns dados para a gente conversar sobre uma dúvida óbvia, né, que surge hoje aqui no segmento de SUVs, envolvendo então aí o Volkswagen Nivus e o Fiat Fastback. Dois modelos aí com a silhueta SUV Coupé produzidos aqui no Brasil e aí dentro do portfólio de marcas generalistas, né? Então com valores aí mais acessíveis dentro aí da realidade atual do mercado. Bom, então é natural, né, que o consumidor hoje, em busca ali de um modelo com um design mais envolvente, mais arrojado, encontra tanto no Nivus quanto no Fastback duas opções aí bem interessantes, né? Então eu reuni aqui alguns dados, né, técnicos, e depois a gente fala um pouquinho sobre o nível de equipamentos aí dos dois modelos. Então nós temos hoje no portfólio do Volkswagen Nivus apenas o motor 1.0 TSI na sua configuração aí 200 TSI no caso, né, entregando até 128 cavalos e 20,4 kgfm de torque. Já no caso do Fiat Fastback, nós temos um leque aí, um pouquinho maior, né? Então composto pelo motor 1.0 GSE, aí também com turbo e injeção direta, como ocorre aqui no 1.0 TSI do Nivus, mas no caso aí do Fiat, entregando até 130 cavalos de potência com etanol, e o torque é o mesmo, ficando aí em até 20,4 kgfm. Mas um grande atributo aqui do Fastback reside na opção do motor 1.3 da mesma família GSE, então aí também com sobrealimentação por turbo e injeção direta, entregando até 185 cavalos e 27,5 kg de torque. De fato aí um grande diferencial no caso do Fastback. Partindo aqui para a parte de eficiência, né, então falando um pouquinho de consumo e depois de desempenho, nós temos médias aqui no caso do Nivus de até 12,1 km por litro no ciclo urbano com gasolina e 14,2 km por litro na estrada, também aí com gasolina, né? Continuando aí nessa relação com o Fastback, nós temos médias aí também bem próximas no caso do Fiat, né? Com parcial urbana de 11,9 km por litro e 14,6 km por litro na estrada, também aí com gasolina. Então nós temos uma discreta vantagem aqui no consumo urbano para o Nivus. Já no caso do uso rodoviário, o Fastback 1.0 turbo, ele alcança aí uma pequena superioridade. É interessante também destacar que nós não temos uma discrepância tão grande assim no caso do consumo quando a gente fala do Fastback 1.3 turbo, que alcança então aí parciais de até 11,3 km por litro na cidade e 13,6 km por litro na estrada. Considerando, né, que nós estamos falando aí de um modelo com um nível de desempenho bem superior, né, no caso aqui do Fastback 1.3 turbo, que entrega aí, então um 0 a 100 em torno, né, de 1,5 segundo mais rápido em relação ao Fastback, também aí, só que com um motor 1.0 turbo. No caso do Nivus, né, nós temos essa prova de performance então do 0 a 100 sendo executada em exatos 10 segundos com etanol. Então, como eu já estava dizendo anteriormente, né, o Fastback 1.0 turbo, ele acelera de 0 a 100 em 9,4 segundos. Já o tempo aí da prova para o Fastback 1.3 turbo, ele cai para 8 segundos e 1, né? Então, o que já nos sugere aí um desempenho bem interessante para quem deseja de fato uma condução mais envolvente, mais esportiva, tem aí no modelo uma opção interessante. Falando um pouquinho aqui de custo-benefício, né? Então nós temos o Nivus hoje partindo de 121.670 na sua opção Comfortline e alcançando até aí 138.390 no catálogo topo de linha Highline. Já o Fastback, né, ele segue ali uma escadinha de 10 em 10 mil reais, então começando em 129.990 na atual opção de entrada Audace e alcançando até 149.990 na configuração Limited Edition Powered by Abarth, aí com o motor 1.3 turbo sob o capô. E nós temos aí também no caso do Fastback, né, a opção intermediária Impetus,
hoje com preço sugerido de R$ 139.990. Antes da gente falar da parte de equipamentos, eu gostaria de conversar com vocês sobre as dimensões, né? Um ponto aqui que separa ali um pouquinho tanto o Nivus quanto o Fastback. Nós temos no caso do Volkswagen o comprimento alcançando aí 4,26 metros. Já no caso do Fastback, ele chega em 4,42 metros, né? Com isso o Fastback ele chega a ser até maior do que alguns SUVs intermediários, como é o caso do Jeep Compass, que mede aí 4,40 metros de um para-choque a outro, né? É importante frisar, né, que tanto o Nivus quanto o Fastback, eles são derivados ali, eles integram, né, a família de compactos das duas marcas, né? No caso do Nivus, ele é amplamente baseado no Polo, assim como o Fastback traz aí uma evolução da plataforma do Argo e do Cronos, essa arquitetura que hoje é chamada de MLA dentro da Fiat e também sustenta aí dá vida ao projeto do Fiat Pulse. Então, continuando aqui na análise das dimensões, nós temos uma largura de 1,75 m para o Nivus e 1,77 m para o Fastback, então modelos ali bem equivalentes. Já o Fiat, por conta desse porte um pouquinho maior, ele tem uma altura ali de 1,54 m contra 1,49 m do Nivus. Já que no entre-eixos nós temos uma diferença muito significativa, né? Com o Nivus alcançando 2,56 m e o Fastback com 2,53 m de entre-eixos, né? De fato, mesmo aí no caso do Polo, que tem um entre-eixos ali equivalente, nós temos o hatchback aí da Volkswagen se diferenciando dentro do segmento de hatches compactos por conta desse entre-eixo superior, uma cabine ali um pouco mais espaçosa, o que também acaba sendo ali emulado, né, pelo Nivus. Já o Fastback, ele fica ali então com 2,53 m de entre-eixos, que é também a mesma distância que nós encontramos no Pulse, né? O que sinaliza para uma cabine um pouquinho mais apertada ali no caso do Fiat, né? Algo que você deve levar em consideração se o que você prioriza é o espaço interno. Já no caso do porta-malas, né, até por conta da silhueta coupé, o Fastback ele conta ali de fato com um compartimento ali quase imbatível hoje na categoria, alcançando 516 litros se nós considerarmos o padrão VDA, né, que é o tradicionalmente aceito, enquanto o Nivus oferece um porta-malas também já muito bom, aí com capacidade para 415 litros. Mas de fato, para quem deseja um compartimento ali de bagagens o maior possível, no caso, tem aqui no Fastback sem dúvida a escolha mais interessante hoje dentro da categoria de SUVs compactos e até mesmo de SUVs intermediários, né? Compartimento que o porta-malas do Fastback supera o que Compass, Corolla Cross eles são capazes de entregar, né? Aí eu gostaria de separar aqui, migrar a nossa análise para a questão um pouquinho mais do custo-benefício, né? No caso então aqui do Nivus Highline de 138.390 e do Fastback Impetus aí de 139.990, não por acaso nós temos um nível de equipamentos muito equivalente, né? A Fiat chegou depois aí na categoria, de fato, ela olhou ali para o segmento, viu que o Nivus entregava e colocou ali na versão intermediária do Fastback pelo menos um conteúdo equivalente, né? Então, no caso do Nivus Highline, nós temos como diferenciais a presença do piloto automático adaptativo, né, conhecido aí pela sigla em inglês ACC, os 6 airbags e o painel digital aqui mais elaborado em relação ao que nós encontramos na tela de 7 polegadas presente no Fastback. Já no caso do Fiat, ele tem também o alerta de colisão com frenagem autônoma, como nós encontramos também do Nivus Highline, mas ele acrescenta aí no pacote de assistente de condução o assistente de permanência em faixa e o farol alto automático. Nós temos também no caso do Fastback Impetus, né, rodas de liga leve maiores, né, no caso aro 18 contra aro 17 do Nivus Highline. Fora isso, nós temos um conjunto ali bem equivalente, né? Vale salientar que o Fastback ele conta aí somente com 4 airbags, mas
a Fiat destaca que a bolsa lateral ali do Fastback, ela também protege a cabeça dos ocupantes ali no banco dianteiro. Um diferencial aqui do Fastback fica por conta do sistema TC Plus, né, que é o locker ali realizado de uma forma eletrônica, né, que é um item ali que pelo menos caso você sofra ali uma situação de perda de aderência de uma das rodas, ele pode quebrar um galho ali para ajudar a movimentar o carro. Mas em resumo, nós temos aqui modelos bem equivalentes, né? No caso do Fastback, aí, migrando para a versão 1.3 Turbo, nós temos praticamente ali o mesmo nível de equipamentos, mudando apenas, obviamente, o conjunto mecânico, motor e câmbio, a um custo de R$10 mil adicional, né? Mas nós temos aqui então veículos bem equivalentes. Eu acho aqui que de uma forma geral, né, nós temos aqui no Fastback um conjunto talvez mais interessante, mais completo ali em relação ao Nivus, porque pelo menos ele se destaca ali com um motor um pouquinho mais potente, o nível de performance um pouquinho superior, mas traz ali um porta-malas maior e uma lista de equipamentos ali a gente pode dizer assim, razoavelmente superior em relação ao modelo da Volkswagen, né? Então, de fato, como eu já disse, né, a Fiat chega posteriormente ali no segmento de SUVs coupé aqui produzidos no Brasil, né, que até então era uma categoria ocupada ali pelo Nivus. Então ela chega agora como um incremento ali no leque de opções para os consumidores e oferece um modelo ali um pouquinho mais completo, a gente pode dizer assim. Então, em resumo, eu acho que hoje para quem busca, né, esse SUV ali com uma proposta mais arrojada, encontra no Fastback uma escolha mais interessante. Então, essa análise que eu gostaria de dividir hoje aqui com vocês, e a gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais!